Em meio a toda essa crise que o mundo todo está vivendo, Portugal está de parabéns. E a gente precisa falar um pouco sobre isso. Fala família Buscapé, tudo bem com vocês? Thiago Assis aqui para mais um vídeo do canal Casal Buscapé. Vou aproveitar que eu tô de férias para gravar alguns vídeos informativos para vocês, com uma visão de quem está aqui enfrentando a pandemia aqui dentro de Portugal, tá ok? Então vamos lá. Nas últimas semanas a gente tem visto as notícias pelo mundo todo, como os países estão enfrentando toda essa crise. Uns bem, outros mal. E a notícia que a gente tem é sempre aquela comparação do Brasil com Portugal, aquela coisa toda. Uma coisa que eu posso adiantar para vocês, não compare, são realidades completamente diferentes. Mas o que eu posso dizer é como está sendo aqui em Portugal comparado aos nossos países vizinhos, Espanha, Itália, França, até um pouco mais para cima no Reino Unido. A questão toda é que as notícias têm sido dadas durante essas semanas e uma coisa que a gente percebe, que já foi percebida por outros países, pelo estrangeiro afora, é que Portugal está de parabéns em relação ao tratamento que vem dando a essa crise. A questão toda é que existe uma coisa muito fundamental que eu vou falar logo ali à frente para vocês, que faz com que tudo isso seja positivo e que faça realmente a diferença. Uma das questões a primeira questão que eu quero colocar aqui para vocês é que Portugal ele começou a se mexer muito cedo. O primeiro caso foi confirmado aqui no dia 2 de março. E a partir desse dia, aproximadamente 9 dias depois, foi dado o primeiro start assim, para que as coisas começassem a mudar. A questão toda é que a gente pode observar que grande parte da população já começou a se mexer, alguns comércios já começaram a fechar, algumas empresas já começaram a dispensar os funcionários, a colocar os funcionários de férias, etc. Algumas outras situações, mas as pessoas começaram a se conscientizar de que algo sério estava acontecendo. Principalmente pelo fato da gente estar um pouco mais a oeste da Europa, então a gente pôde ver o caminho que o vírus e essa pandemia toda estava fazendo nos outros países. Então, assim, quando as coisas começaram a acontecer aqui, a Itália já estava numa situação crítica, a Espanha já estava começando uma situação crítica, então houve tempo para que Portugal se preparasse muito bem. As fronteiras foram logo fechadas, levando em consideração que, por uma questão de geografia, Portugal ele só faz fronteira com a Espanha, que hoje, se a gente for olhar os casos da Espanha, estão bem complicados. A questão toda é que Portugal fechando essa fronteira com a Espanha, os tratamentos que tiveram que ser feitos foram reduzidos. A questão toda foi, fechou a fronteira com a Espanha, a gente só faz fronteira com o oceano, então não tem muito o que fazer. A questão do fechamento dos aeroportos também foi muito importante. E tem uma questão da época do ano, porque a crise ela começou basicamente no inverno. E a gente sabe que o inverno é uma das épocas em que Portugal recebe menos turistas. Leve em consideração que a base da economia de Portugal é o turismo. Mas o turismo só começa mesmo a aquecer, tipo agora nessa época, né? Na época da primavera e o pico é no verão. Porém, no inverno, que foi quando a pandemia começou a piorar, as coisas começaram a degringolar, né? A gente estava no inverno, então estava recebendo poucos turistas. Então isso foi um fator também que culminou para que Portugal tivesse um bom desempenho. Uma grande certeza é que a educação do povo europeu, do povo português, também foi fundamental. A gente tem que dar uma honra ao mérito aqui ao povo português, que em sua grande parte teve uma consciência de, poxa, a coisa está séria, as coisas estão bem complicadas, então vamos ficar em casa. A gente consegue observar no dia a dia, apesar da gente não trazer vídeos aqui sobre isso, mas a gente consegue observar indo nos supermercados, as pessoas respeitam a distância de segurança, as pessoas usam máscara, né? Algumas pessoas assim rebeldes, na verdade, como eu e Carol nos últimos dias não estávamos usando máscaras, mas a gente já deu um jeito de conseguir algumas máscaras aqui e luvas também. Respeita a questão da distância de segurança, usam máscaras,
alguns supermercados, por exemplo, antes de entrar, eles disponibilizam gel e luva para as pessoas, deixam só uma quantidade mínima de pessoas entrar no supermercado ao mesmo tempo. Então, assim, essas pequenas situações foram cruciais para que Portugal tivesse esse ótimo desempenho em relação aos números da pandemia. Eu vou evitar aqui falar o nome da pandemia para que a gente não perca algum tipo de divulgação ou de monetização com o vídeo. Mas vamos lá. Basicamente, esse bom desempenho de Portugal foi por esses fatores. Fator geográfico, fator climático, fator da educação do povo, o fator de ter tomado decisões bem no início. E uma coisa crucial, gente, questão política. A gente não vai falar sobre política aqui a fundo, mas uma questão que a gente tem que tirar o chapéu. Esquerda, direita, centro, independe. Situação e oposição aqui em Portugal estão focadas no mesmo objetivo, estão focadas em resolver o problema do mesmo inimigo. Essa é uma questão fundamental, porque eu acredito assim, todas as decisões importantes que tiveram que ser tomadas aqui em Portugal foram tomadas em conjunto, por quem está no governo e por quem está contra o governo. Porque eles sabem que o inimigo é um só. Infelizmente a gente não pode falar isso sobre o Brasil, mas eu não quero entrar no mérito aqui de discutir sobre política, mas é uma coisa que é fundamental. E a gente tem que saber, de certa forma, olhar com os olhos de quem está de fora. Mas como o assunto é Portugal, eu estou aqui mesmo para mostrar toda a minha satisfação, sabe? Eu e a Carol, a gente tem certeza que vir para Portugal foi a melhor decisão que a gente tomou na vida e foi a maior e mais importante decisão que a gente tomou na vida. E assim, a gente tem aquele sentimento de que a gente está no lugar certo, na hora certa, sabe? A gente tinha mesmo que estar aqui. Uma coisa que vale a pena falar é que eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 18 de abril e a verdade é que desde o dia 16 a gente tinha viagem marcada para o Brasil. A gente deveria ter viajado para o Brasil de férias no dia 16, no caso 16 de abril agora, né, há 2 dias atrás. Mas com toda essa confusão a nossa viagem teve que ser cancelada, mas a gente está feliz também porque a gente está aqui num lugar que está relativamente seguro, né? Se a gente for levar em consideração aí o número de casos, eu não vou dar um número exato aqui, porque os números mudam a todo momento. Quando você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente o número vai ser outro. Mas os casos confirmados do vírus aqui em Portugal ainda são menores do que a quantidade de mortes da Espanha. A quantidade de pessoas que morreram na Espanha ainda são maiores do que os casos confirmados aqui em Portugal. E aqui em Portugal, até então, a gente não ultrapassou as 1000 mortes. Lógico que quanto menos mortes, melhor. Mas eu quero frisar nesse vídeo aqui que Portugal está de parabéns. Várias revistas já veicularam as notícias de que Portugal está de parabéns. Eu já vi algumas reportagens falando que o governo espanhol estava propondo aos governantes que tomem o exemplo de Portugal. E também você deve ter visto a reportagem que o Fantástico fez sobre toda essa cobertura, sobre tudo que está acontecendo aqui em Portugal, dando os parabéns também para esse país. Então, assim, a gente está muito feliz por Portugal estar tendo um ótimo desempenho. A gente deseja muita sorte também para as pessoas que estão no Brasil, para o Brasil em si, que a gente sabe que a situação pode complicar muito. Mas a gente prefere imaginar de que os nossos governantes vão colocar a mão na consciência e vão ver que um governo unido, junto com o povo, faz com que a situação melhore. Então a gente deseja toda sorte para vocês, mas também agradece por Portugal estar fazendo um ótimo trabalho em relação ao combate a essa pandemia. E a gente torce para que as coisas passem logo, tá bem? Se esse vídeo trouxe um pouco mais de esperança para você, assim como dá esperança para a gente, compartilha esse vídeo. Ajuda o canal Casal Buscapé a crescer e levar essa informação de positividade para mais pessoas, tá bem? Se inscreve no canal, deixa o seu curtir aqui, ajuda a gente, tá bem? A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Casal Buscapé. Valeu, galera, grande abraço.